Bom, eu até abri o projeto aqui só com a planta salva, nem coloquei aqueles pilares, porque no dia eu só estava mais treinando aqui com vocês a colocação de pilares. Não é exatamente naqueles pontos que vão estar os pilares nossos mesmo. Tá? Então vamos simular aqui a colocação de 4 pilares aqui nesses cantos, para a gente ter uma ideia de... para a gente começar a colocar laje, colocar fundação, esse tipo de coisa. Tá? Então, colocar pilares aqui a gente aperta no mais. Vai aparecer o pilar, a seção, aí a gente tem que ver a parede que a gente vai colocar ele, né? Vou colocar um pilar primeiro aqui, ó. Vou colocar um pilar nessa parede. Ele pode ser nesse sentido ou nesse sentido. Deixa eu olhar a espessura das paredes. Então, ferramentas, medir. Você coloca aqui 20 centímetros de espessura para esse lado. Então, se eu colocar ele nessa direção, eu posso usar o 20. Então, ferramentas, medir para esse lado aqui. Ó, uma coisa importante. Nota que ele não está pegando esse ponto. Ele não está dando um snap aqui. Por quê? Porque aqui não é uma intersecção. O snap que está ligado aqui pra gente é o snap de intersecção. Então você precisa colocar esse snap aqui, ó, perpendicular. Opa, aí agora sim ele trava no perpendicular. Clicou, ele deu os mesmos 20 aqui pra gente de espessura. Então essa parede aqui, ela tem 20 assim e assim de espessura. Então eu posso colocar um pilar de 20 nesse sentido, ou nesse sentido vai ser de 20. Vou colocar em qualquer sentido por enquanto, nesse daqui. Então, pilar mais um pilar 19 por 30, posso colocar inicialmente. Ok. Ah, bom, a gente está com a planta do superior. Me enganei. Vamos colocar a planta do térreo, que é mais fácil. Lembrando, para mudar de arquitetura, a gente está trabalhando aqui ó, no pavimento baldrame, no croquis. E a arquitetura estava a arquitetura do superior, que eu chamei de sala de estar. Mas vamos subir. Vamos trabalhar no croquis do pavimento térreo. Vamos colocar a arquitetura aqui do térreo. Então, tá a arquitetura do térreo. Então, lembrando aqui, ó, aqui eu mudo a arquitetura. E subindo aqui ou descendo, eu mudo o croquis, ou seja, a estrutura, onde eu estou colocando a estrutura. Então, eu quero colocar a estrutura no térreo. E a arquitetura que eu quero usar como referência é a arquitetura do térreo mesmo. Tá? Então, vamos escolher outro lugar para colocar aqueles pilares que eu tinha comentado. Quero colocar num lugar que seja mais didático para vocês. Então, eu vou colocar aqui nesse... Bom, vou colocar como se fosse nesse quadrado aqui. Nesse quadrado se eu tivesse alguns pilares, tá? Acho que essa é a melhor ideia. Bom, vamos lá. Então, quero colocar um pilar aqui. Essa parede, só de olhar assim eu vejo que ela é de 14, mas vamos confirmar. Ferramentas, medir. Ó, agora o snap ele não está conseguindo pegar o ponto de intersecção, porque eu mudei o snap para perpendicular. Então, coloco o ponto de intersecção, seleciono aqui. Agora sim ele está conseguindo pegar o ponto, tá vendo? Pega a intersecção. Então, eu vou pilares, 14, vou ter que pôr um pilar de 14. Clicar aqui, seleciono esse ponto. E eu posso pôr em duas direções, ou ele assim, ou ele nessa posição. Vou colocar nessa posição. E agora coloco para dentro da parede e digito 0.5, que é o revestimento aí, que a parede ela é de 15 e meu pilar é de 14, dou um Enter. Pronto, foi colocado o pilar e está com as distâncias da parede certinho. Está centralizado com a parede centro desse. Legal. Vou colocar um pilar aqui também, ó. Essa parede dá para ver que ela é 19 nesse sentido. E ela é 14 nesse daqui. Se eu for colocar um pilar nesse sentido, eu posso colocar um pilar de 14 por 30. Se eu colocar nesse sentido, eu posso colocar de 19, por exemplo. Vou colocar nesse sentido aqui, para vocês verem mais uma função que a gente tem. Nota que aqui eu não tenho um ponto de referência para alinhar o pilar com essa parede. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um ponto de referência. Eu posso vir aqui, nessa linha, nessa ferramenta linha aqui em cima, clicar nela, e eu faço o desenho de uma linha. Fiz o desenho de uma linha, para quê? Para ela servir de referência para eu colocar o pilar nessa direção da parede. Então eu venho aqui em pilar de novo, 14 por 30, ok. Seleciono esse ponto, coloco, giro aqui ele nessa posição, coloco assim, e o 0.5,
digito 0.5 e dou Enter, ou só dou Enter porque a última vez que eu fiz, eu usei o 0.5 de revestimento. Então, só de dar o Enter, ele já fica com a distância. Então, nota que ele ficou com a distância aqui correta, porque eu peguei essa referência para usar, tá? Aí vou apertar aqui. Às vezes, quando tem dois elementos muito próximos, ó, ele acaba selecionando os dois sem querer. Então, às vezes tem que dar um zoom, às vezes é até difícil de pagar a linha, tá? Então, delete. Bom, vou colocar um pilar nesse canto aqui também e um nesse canto. Quero colocar um pilar nessa direção aqui, só que eu não tenho a referência, porque eu quero que ele fique alinhado com essa parede também. Eu quero que ele fique nessa parede, mas alinhado com essa. Venho aqui na linha. Tem outras maneiras de fazer isso, tá, gente? Mas eu gosto de pôr essas linhas de referência porque é rapidinho. Tem umas maneiras de fazer um deslocamento, igual o AutoCAD, umas coisas mais sofisticadas, mas eu não gosto de utilizar isso. Então eu venho aqui em pilar mais 14 por 30, dou um OK. Coloco esse ponto aqui, 0.5 e dou Enter. Então ele ficou alinhado nessa parede e alinhado com essa. É sempre interessante colocar pilares que fiquem alinhados com a outra parede, porque se você tiver uma viga nessa direção, eu consigo apoiar nesse pilar, tá? Eu podia colocar esse pilar aqui nessa posição, para ele pegar uma viga que está vindo nessa direção aqui. Só que aí eu não podia aproveitar ele para essa viga aqui, essa viga que está passando e acabar apoiando em outra viga aqui. Então, se você conseguir jogar a viga direto, todas as vigas direto em pilar, é melhor. Então, um canto de parede é interessante você colocar pilar, porque ele pega tanto viga nessa direção quanto nessa direção. Poderia simplesmente colocar o pilar aqui, aí ia ter outro pilar aqui, por exemplo, no canto, e ia estar passando uma viga aqui. Aí essa viga eu podia apoiar nela. Aí ia ser apoio de viga em viga, então é mais interessante apoiar ela direto no pilar, tá? Então clico aqui. Agora eu vou colocar outro pilar nessa direção, nessa parede aqui, para essa direção. Por enquanto, eu não estou justificando muito porque eu estou escolhendo esses pontos de pilares. Porque eu não estou falando especificamente sobre esse projeto. Eu só estou mostrando umas ferramentas para vocês, tá? E para eu poder colocar laje, esse tipo de coisa, eu tenho que fazer todo o fechamento aqui. Então eu tenho que escolher uma região do meu projeto para avançar um pouco. Tá? Depois eu vou falar se esses pilares vão ficar aqui mesmo ou não, tá? Beleza, montamos 4 pilares aqui. Só que se eu colocar o 3D aqui, esse pilar lembra que ele não vai existir ainda, porque ele só está na planta do térreo. Então ele não existe na dimensão Z, ele não tem altura. Ele começa nesse pavimento e nem vai nem para o pavimento superior nem para o térreo. Então, se você colocar no 3D, você não vai conseguir nem enxergar e ele nem existe. Então, depois de colocar os pilares, o que a gente faz? A gente está no térreo, certo? Na laje do térreo. Lembra que a planta aqui, quando a gente coloca o croquis térreo, significa que a gente está trabalhando na laje do térreo. Ele está na laje do térreo, eu quero que ele vá até a fundação. Então, ou seja, ele vai ser da fundação até a laje do térreo. Ou seja, um pilar de térreo, né? Um pilar de uma casa térrea. Então eu venho aqui, clico com o botão direito, copiar para outros pavimentos e escolho o pavimento aqui, que no caso é o baldrame, tá? E dou um OK. Só que eu posso fazer isso com todos os pilares ao mesmo tempo. Vou dar um ESC, cancelei. Eu posso selecionar todos os pilares que eu quero copiar e já fazer de uma vez, ó. Selecionei, ele fica amarelo. Coloco com o botão direito em qualquer um deles e venho aqui copiar para outros pavimentos. Escolho o baldrame, dou OK. Ele copia todos ao mesmo tempo, tá? Então, nota que agora está escrito que o pilar morre, não nasce. Claro, porque ele está vindo do baldrame, a gente copiou ele para o baldrame, e está parando no térreo, ele não está continuando para o superior, a gente não copiou ele para o superior. Então, ele começa, se a gente descer aqui, ó, apertar nessa ferramenta para descer o pavimento, a gente vê que os pilares estão aqui, ó. Bom, aqui é o pavimento baldrame, mas a arquitetura está errada dele. Eu vou colocar a arquitetura do térreo, porque o baldrame é legal usar a mesma arquitetura do térreo. Então, vocês viram como eu fico manipulando a arquitetura? Não necessariamente você precisa colocar a arquitetura do térreo certinho dentro do térreo. É só você ter todas essas arquiteturas que você pode manipular elas aqui com facilidade, independente do croquis que você está trabalhando, tá? Então, como eu tenho uma experiência, eu uso o software todo dia, então eu nem ligo muito para isso. Eu coloco a arquitetura em qualquer lugar e depois vou trabalhando. Tem pavimentos que nem tem arquitetura, igual o baldrame mesmo. Eu não peguei uma arquitetura específica para ele, eu uso a do térreo. Bom, então agora esse pilar está aqui que nasce e no térreo ele está falando que morre. Vamos fazer então umas vigas aqui nessa laje do térreo, tá? Bom, vamos aqui apertar mais viga, né? Terceiro item.
o nome da viga já vem, a gente tem que colocar só as dimensões. Lembra que eu falei para vocês que não tem dimensão mínima de viga? E o usual que a gente usa é 10% do vão. Então, um vão de 4 metros, ela fica com 40, mas tem uma coisa que eu não falei. Por exemplo, se você tem um vão de 2 metros, não é interessante você colocar uma viga de 20 centímetros, tá? A viga mínima que a gente tem aí em qualquer obra, usual, é colocar ela pelo menos com 30. Por isso que ela já vem até com 30 aqui na configuração. É de 30 para cima. Você tenta com 30, se não der, você vai para 40. Se você vê que o vão já é grande, você já coloca de 40 ou de 50, mas sempre começando com 30, muito cuidado. Então aqui a gente tem que colocar a espessura, depende da parede que a gente quer colocar essa viga, né? Vou cancelar aqui. Essa parede aqui, ela está de 19. Então eu posso colocar uma viga de 19. Mas essa parede, e essa, ela está com 14, 15, né, de espessura. Então os pilares com 14, as vigas vão ser de 14. Então vamos de novo. Viga, coloco 14, dou um OK. Aí agora a viga ela me pede nó inicial da viga. Então eu pego esse ponto aqui do pilar. Se você não estiver conseguindo pegar esse ponto, significa que seu snap aqui está em alguma ponta estranha. Aí você coloca intersecção, que é o que mais a gente usa, tá? Aí eu venho aqui, selecione. Quando eu clico no pilar, nota que ele fica amarelo, o nome pilar, porque significa que eu travei essa viga no pilar. Se eu tivesse clicado um pouquinho antes do pilar, essa viga ia ficar solta, o pilar não ia ficar amarelo, ia inclusive abrir e aparecer um aviso dizendo que a viga não está em nenhuma barra, esse tipo de coisa. Aí eu clico para dentro, igual offset. Tá? Fiz a viga. Lembra que eu falei que essa parede é 19 e errando aqui eu acabei colocando a viga de 14? Não tem problema. Se você clicar 2 vezes em cima da viga, você tem a chance de mudar a espessura dela. Então, 19. Tá? Então tá uma viga de 19. Pode ver que ela fica com meio centímetro para cada lado aqui e tal. Então a gente tem a viga aqui feita. Vamos colocar uma viga aqui também. Mais viga. Agora ela vai ser de 14. Seleciono esse ponto e clico para dentro. Dou um ESC para sair do comando. Clico em viga de novo. É um jeito que eu faço. Tem como você dar Enter e continuar no mesmo comando, igual ao AutoCAD. Tem muita coisa parecida de AutoCAD. Clico aqui. Coloco para essa direção. E a última também é de 14. Viga. OK. Sempre dá o zoom, tá? Como que dá esse zoom? Tem muita gente que não sabe. É igual ao AutoCAD. A bolinha do mouse, o scroll do mouse, se você gira ele para frente, ele dá um zoom. Se você gira para trás, ele tira o zoom. Então sempre você está trabalhando assim. Dando zoom, porque é mais fácil de capturar o ponto certo. Tá? Então agora se eu clicar aqui na visão 3D, que é aqui o pórtico 3D, aqui em cima. Se eu clicar, como eu copiei os pilares já por terra, vai aparecer os pilares. Como eu coloquei viga, vai aparecer as vigas. Tá? A primeira vez que você gera, ele demora mais um pouquinho, dependendo do tamanho da estrutura. Você clica aqui, ó, essa região aqui é para você navegar, essa aqui é a ferramenta básica para você girar. Tá? Então, você começou a montar o seu quarto. Colocou as vigas, os pilares, vamos fechar aqui, 3D, ele volta para o croquis. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a laje. Como que eu coloco a laje? Eu venho aqui, ó, nesse quadradinho. É só você colocar em cima da ferramenta que aparece o nome. Ó, no primeiro pilar, no segundo fundação, no terceiro viga, no quarto laje. Clico aqui na laje. Aí aqui, quais que são as coisas mais importantes aqui para eu ver? Eu tenho que ver o tipo de laje. Esse é o mais importante. Eu posso fazer uma laje maciça, que hoje em dia só é comum mais em prédios. Até em prédios o pessoal está tirando um pouco a laje maciça. Posso colocar essa laje treliçada. Essa laje treliçada é a comum que a gente conhece, né? Aquela pré-fabricada que está no desenho aqui, que tem as lajotas cerâmicas ou então isopor, que é o EPS. E ela pode ser em uma direção e 2 direções. Depois eu comento essa questão de 2 direções. Então a laje mais comum que a gente usa é essa daqui, ó, treliçada 1D, que é a laje treliçada normal, tá? Que depois eu mostro até algumas fotos para quem não conhece, mas a gente coloca o tipo aqui, treliçada 3D. Aí, se a gente escolher a treliçada 3D, tem duas coisas tem uma coisa que a gente tem que escolher. Primeiro, a altura aqui da treliça. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com
com uma H12, ou seja, ela tem 12 de altura, é sempre essa primeira letra. Então tem H8, laje de forro, que vai ser só uma cobertura, e o vão não é muito grande da laje, normalmente a gente trabalha com H8, né? Depois eu vou explicar aqui esse H8, tem gente que chama de beta 8. Tem a 10, tem a 12. Se a laje é piso, normalmente acaba sendo a 12. Então vamos colocar a 12 aqui. E aqui a gente tem que escolher o enchimento, ou seja, o EPS ou a lajota cerâmica. Eu aconselho sempre colocar lajota. Mesmo que você vai falar para o cara que está executando, ó, usa isopor, usa EPS. Por que no cálculo eu prefiro que use a lajota? Porque a lajota ela é muito mais pesada. Então, se você fizer teu cálculo falando que ela é de EPS, você escolhe aqui EPS, o peso próprio que ele vai considerar no cálculo é do isopor. Se na hora de executar o cara falar, ah não, ficou mais barata a lajota, vou colocar a lajota, aí tua estrutura não vai absorver isso daí, tá? Você vai diminuir a tua margem de segurança. Então é legal pensar no pior caso, nesse caso aí. Então eu coloco sempre lajota. Isso foi uma coisa que no começo, nos primeiros projetos, eu tive um certo problema, porque aí depois eu tive que exigir que o cara utilizasse o isopor, e ele não gostou muito, né? Porque o orçamento estava até mais barato para a lajota. Hoje em dia quase não tem nem diferença, então nem compensa, porque o cara acaba gastando mais no aço dos pilares se ele usa a laje com cerâmica aqui. Então, e também ela é pesada, ruim para executar. Como o único desvantagem do EPS é que para rebocar a laje é bem ruim para você rebocar com a laje, é muito mais fácil se ela for de lajota cerâmica. Só que hoje em dia quase ninguém faz mais reboco de laje, os caras estão usando forro. Então não compensa você colocar a lajota cerâmica. O melhor, o ideal, se for construir uma casa, se eu for executar, eu vou colocar o EPS. Para o cálculo, eu coloco a lajota cerâmica, porque ela é mais pesada, então eu penso na pior opção. E aqui é a altura do enchimento, ou seja, a altura do EPS ali. A gente vai colocar, a gente está trabalhando com a lajota de 12, então o enchimento também vai ser 12. Tá? Eu coloquei 12 aqui e 12 aqui. Olha a espessura total da laje, 16. Por que isso? Porque a gente está com 4 centímetros de cobrimento, ou seja, aquele concreto que fica em cima do isopor ali, a gente colocou ele como 4 centímetros. Isso a gente pode escolher 4, 5, a gente pode digitar do jeito que a gente quiser. O mais usual, por exemplo, se eu digitar 5, aí vai mudar a espessura total da laje para 17. Então o mais usual é o 4. É que vem como padrão, você não pode usar menos que 4, tá? É coisa de norma, então o cobrimento mínimo ali da laje, ou seja, a espessura que o cara tem que colocar de concreto acima do isopor, quando ele estiver fazendo a concretagem, é 4 centímetros. Tá? Não pode colocar 3, e não é bom colocar muito a mais, né? Se você calculou ali, vai ter um peso próprio maior, o concreto é bem pesado, então é legal seguir esses 4 centímetros, que é o usual. Então, se você está trabalhando com lajotas ou EPS, que ele tem 12 centímetros de altura, então esse beta 12 aqui, você vai ter a espessura de 16 no final, tá? Essa questão aqui de beta 12, H12, essa nomenclatura entre H e beta, ela, dependendo da região do país, ela é meio diferente, tá? Tem gente que chama beta a altura total da laje, então quando o cara fala beta 12, ele está querendo dizer que a laje ela é 8 centímetros de lajota mais 4 de concreto. E tem gente, dependendo da região do país, quando fala beta 12, ele está falando que ainda você precisa somar os 4. Então um beta 12 para ele é uma laje que na verdade tem 16 de espessura, você precisa somar. Então essas nomenclaturas é difícil. Então no projeto eu sempre coloco assim, laje que vai ter espessura 16, então coloco espessura ou H, e coloco entre parênteses 12 mais 4. Então o cara vai entender que a lajota é de 12 e ainda tem os mais 4 de cobrimento. Porque se eu só coloco 16, ele pode achar que esse 16 é sem contar o cobrimento. Então a laje seria de 20, na verdade, de espessura. Então é sempre legal especificar isso, porque dependendo da região do país, dependendo da região que veio o cara está executando, ele tem uma diferencinha. Se você só coloca 16, ele acha que ainda... ele não sabe se você está somando o cobrimento ou não. Cada cara vai pensar diferente isso. Tá? Bom, então primeiro a gente escolheu o tipo, colocou a espessura, nossa, está com a espessura 16 no total. O mais comum para laje de piso, ou seja, a laje que vai ser o teto
do térreo e você vai ter uns quartos em cima, o mais comum é 16, tá? Eu não gosto de trabalhar menos que isso. E para a laje de forro, ou seja, a laje do superior ali que não vai aguentar peso em cima, ela só vai aguentar o telhado, coisa pouca, eu trabalho dependendo do vão também. Se você começar a aumentar muito o vão, você tem que aumentar a espessura da laje. E mais para frente nas análises, quando a gente for analisar as lajes, eu vou mostrar os resultados que a gente tem dependendo da espessura que a gente usa. Aí eu vou falar, ó, essa daqui teve que aumentar a espessura, essa teve que diminuir. Por enquanto, nesse dimensionamento, a gente só chuta alguns valores que a gente já sabe que dá meio certo, pela nossa experiência de cálculo, e depois que a gente vai executar certinho. Por exemplo, os pilares que eu coloquei, ninguém sabe se 14 por 30 vai passar. Isso daí eu só estou achando que vai passar com 14 por 30. Eu atendi a norma nas dimensões mínimas, mas pode ser que 30 não seja o suficiente para aguentar essa carga, que comece a dar muito aço, ou mesmo com aço ele não consegue resistir, dependendo do peso que eu colocar em cima. Então, projeto estrutural com software é assim, você imagina as dimensões das vigas, dos pilares, pelo usual e pela sua experiência de cálculo, você já viu um projeto mais ou menos parecido, com os mesmos vãos, as mesmas cargas, e você já sabe mais ou menos o que passa ali. E depois na análise, aí talvez você tenha que aumentar esse pilar. É tranquilo aumentar o pilar. Isso é comum. Tá? Então, aqui na espessura da laje é a mesma coisa. A gente está supondo que H16 vai ser suficiente para aquele vão, tá? Pela nossa experiência. Mas pode ser que a gente altere depois. E a alteração é fácil, eu já vou mostrar para vocês. Bom, escolhemos o tipo, a espessura, e esse daqui é muito importante, ó, as cargas. As cargas na laje. Tá? O que são as cargas nas lajes? O que ele vai usar para considerar no cálculo do peso que está em cima da laje? Então, primeiro a gente tem a carga acidental. Isso, como que você coloca a carga acidental? Isso é a norma que fala, tá? Eu vou passar um link para vocês, que tem uma tabela dessa da norma, que fala assim, ó, dependendo para que você está usando aquela laje, vai ter uma carga acidental diferente. Então, uma laje que é piso, ou seja, uma laje que eu tenho quartos em cima, a carga acidental que a norma pede para eu colocar é no mínimo 150 kg por metro quadrado. Essa carga acidental é pensada para aguentar as camas que vão lá em cima nos quartos, os móveis, as pessoas andando. Então você não sabe quantas pessoas vão ter no quarto exatamente, né? Quantas podem ter lá no quarto, ou o peso de todos os móveis que tem lá dentro, você não sabe. Então a norma fala para você colocar um valor, não chutado, né? Isso eles fizeram estudos, quantos móveis cabem num quarto, qual o peso médio de móveis, esse tipo de coisa. Então eles falaram assim, ó, se você colocar 150 kg por metro quadrado, muito provavelmente, ainda com os coeficientes de segurança e tudo, ele vai aguentar. Dificilmente vai passar disso daqui. As pessoas que estão aqui em cima e tudo mais. 150 kg por metro quadrado. Então uma laje que tem 4 metros quadrados, sei lá, 2 por 2, você tem que multiplicar isso por 4 para ver qual que é o peso total que ele aguenta de pessoas lá em cima, por exemplo. Então, imagina que é uma laje 2 por 2, vai dar 4 metros quadrados, então você vai ter 600 quilos. Então cabe bastante pessoas, né? Um quarto bem pequeno, de 2 por 2, você pode colocar aí bastante gente até formar 600 quilos que ele ainda aguenta. Então a carga acidental é pensada para isso, para ele absorver cargas que você não sabe exatamente quais que são. Então, por isso que chama acidental, que depende ali do caso. E outra carga que você precisa colocar é a de revestimento, tá? A de revestimento, o que é? É o piso que você vai colocar aqui em cima, então a cerâmica que você vai colocar aqui. Tá? Então tem a carga de revestimento, numa laje, ela soma duas coisas. Primeiro o piso, então o piso cerâmico, mais a argamassa, mais o contrapiso que eles fazem aqui também de nivelamento da laje, e mais o reboco que está embaixo da laje. Tá? Então se a laje for rebocada, esse reboco aí preso na laje vai fazer um peso na laje. Então isso tem que ser considerado no cálculo como uma carga de revestimento, uma carga fixa. Então o que eu coloco? Eu costumo usar 100. Isso você pode calcular, peso de cerâmica, etc. Mas para laje, ainda mais que hoje em dia eles não fazem mais reboco de laje. Então, os 100 kg por metro quadrado é mais do que o suficiente para você colocar. Tá? Então, uma laje de piso normal, você coloca 150 kg por metro quadrado e de revestimento você coloca 100. Se a laje for de forro, ou seja, não vai ter pessoas
não vai ter móveis em cima da laje, não vai ter várias pessoas em cima da laje, só vai subir alguém para arrumar a laje ali de vez em quando, a carga acidental que a norma pede são 50 kg por metro quadrado. Porque é bem menos provável que tenha peso muito em cima lá da laje de forro. Só vai ter mais o telhado, etc. Aí o telhado você vai até colocar uma carga extra aqui, etc. Quando a gente chegar no segundo andar, aí eu vou falar sobre as cargas de telhado, como que a gente coloca carga de telhado. Mas só estou comentando aqui sobre carga acidental. Se for um quarto lá em cima que eu vou ter na minha laje, 150 kg por metro quadrado. Isso é uma coisa bem importante. Se for uma cozinha que tiver em cima, o valor que a norma pede é diferente. A norma fala para você colocar 200 kg por metro quadrado. Porque uma cozinha os móveis são bem mais pesados, né? Você tem fogão, você tem umas cargas meio pesadas lá em cima. Uma geladeira, isso é muito mais pesado que uma cama, por exemplo. Uma geladeira é muito mais pesada. Então, eles falam assim, ó, se for cozinha ou despensa, você usa os 200 kg por metro quadrado para garantir mais. Tá? Então, como é um quarto que tem lá em cima dessa laje, eu coloquei 150. Quando a gente chegar em outras etapas, a gente volta nesse tipo de coisa, tá? Vou dar um OK. Aí ele pede para eu clicar dentro de uma região aqui. É igual rachura. Eu preciso clicar numa região fechada para ele formar a laje. Então, dou um clique aqui dentro e formou a laje. Ó. Tá vendo? Esses tracinhos aqui são as nervuras, são as vigotas ali, né, da laje treliçada. São os trilhos que o pessoal chama em alguma região. Tá? Então, estou com a laje aqui. Se eu clicar no 3D agora, clicar aqui para girar, ó, tem minha laje ali montada. Ele mostra até os trilhos aqui bonitinhos. Tá mostrando até os trilhos. Tá? Então, vamos fechar aqui. Você vê que ele colocou direto, se você está trabalhando com... Você vê que ele colocou direto os trilhos na direção do menor vão. Então a gente tem dois vãos. Ele podia ter colocado o trilho nessa direção ou nessa direção. Nessa direção aqui é a menor. Então é usual em projeto estrutural você colocar as lajes treliçadas ou as lajes que tem trilho, você apoiar na menor direção. Porque o vão é menor e a laje vai ser muito mais... A espessura que você vai precisar vai ser muito menor, o aço dela vai ser muito menor, tá? Então isso é regra básica. Se você tiver que colocar laje num quarto aí, você tem que escolher o menor vão para apoiar esses trilhos, tá? Isso o Eberic aqui meu 2018, ele faz automático. Eu clico na laje, ele já fica nessa direção. O seu pode ser que não aconteça isso. Se você pode, ele tem uma direção específica que ele só coloca naquela direção e você que tem que arrumar. Como que eu mudaria essa direção? Dou dois cliques aqui na laje. Então, ó, se eu quiser mudar qualquer coisa na laje, basta eu dar dois cliques aqui no nome da laje. Vai abrir aquele tela de novo, de inserção de laje. Eu clico aqui em grelha. E aqui tem o ângulo da grelha. Então, ou é 90 graus ou 0 graus, né? O 0 graus é o que já está, ou seja, na horizontal. 90 graus ela vai ficar nessa direção. Vou colocar o 90 e dar um OK só para vocês verem. Então ela ficou nessa direção. Nota que precisou até fazer uma nervura aqui no meio. Ó. Ele mesmo já faz isso. Ó, apareceu até uma nervura aqui. Mais para frente, quando a gente estiver fazendo as análises mesmo de laje e tudo mais, por enquanto só estou ensinando as ferramentas. Só estou ensinando a inserir uma laje. Depois a gente vai voltar nessas coisas de cargas e tudo mais. Ó, fez até uma nervura, mas os trilhos estão na direção maior, o que não é muito bom para a gente em termos de cálculo. Tá? Então, vou fechar aqui e vou mudar de novo. Vou dar dois cliques, grelha, colocar 0 mesmo. Então pode ser que o seu Eberic ele não coloque na posição certa. O 2018 ele já arruma, ele já olha qual que é a menor dimensão. Mas, às vezes, imagina que você tem uma laje aqui e outra aqui, e você quer engastar essas lajes, quer prender uma na outra. Às vezes... É interessante você colocar no maior vão. Isso é uma regra prática. Se você coloca no menor vão, estruturalmente ele fica bem mais seguro e muito mais barato. Mas às vezes você pode ter necessidade de colocar numa determinada direção por algum motivo. Qual motivo é esse? Por exemplo, você não quer que tenha muito peso em cima dessa viga, porque você não pode deixar ela muito alta por algum motivo. Então, você não quer ter muito peso aqui em cima, você coloca ela nessa direção, porque ela vai se apoiar mais nessas vigas, tá? As lajes treliçadas, ela tem essa característica, que ela se apoia mais
nessas vigas. Quase todo o peso vão para essas vigas aqui, ó, que está realmente apoiando os trilhos. E só uma porcentagem pequena, mais para frente nas análises a gente vai falar disso, em outras aulas, aula 8, talvez a gente já vai estar fazendo as análises. Só uma porcentagem da carga que vai para essas vigas que estão paralelas aos trilhos, que é cerca de 25%. Né? Alguns autores falam para a gente colocar 25% do peso da laje distribuído nessas vigas e todo o outro peso, tudo aqui, nessas vigas aqui. Tá? Então, mais para frente, quando a gente estiver falando sobre cargas, a gente vai comentar isso. Beleza. Então, se eu mandar processar a minha estrutura agora, como que eu processo a estrutura? Eu clico nesse raiozinho aqui. Esse raio significa processar a estrutura. Se eu clicar aqui, ele não vai processar. Por que que não vai processar? Vamos ver aqui se dá algum aviso que acontece. Cliquei, colocar OK, vou dar OK. Ó, apareceu um xizinho aqui, ele falou, ó, não posso processar. Se eu clicar aqui em resultados, ele vai ter aqui, ó, pavimento baldrame não possui fundações. Ok. O que aconteceu? No baldrame, eu não coloquei fundações. Esses pilares estão nascendo no nada. Eles não sabem que aqui no baldrame é o solo, é a fundação. Ele acha que a tua estrutura está voando. Ele não sabe qual que é o apoio que você tem aqui. Então ele não faz o cálculo da estrutura. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar que aqui, nesses pilares aqui no nível baldrame, então eu desci, tá? Eu estava no croquis do térreo, cliquei aqui para baixo e desci para o croquis do baldrame, e eu vou transformar esses caras aqui em fundação. Né? Vou falar assim, a fundação vai ficar aqui no nível baldrame, então eu venho aqui, clico no pilar, aperto o botão direito e falo assim, ó, converter para fundação. Dou um clique. Aí ele vai falar qual que é o tipo de fundação que você vai usar. Basicamente a gente costuma mais usar o bloco e a sapata. Tá? Hoje eu vou falar mais sobre bloco. Por que é o bloco? São as estacas, na verdade. O pessoal chama de broca, né? Chama de, vou fazer uma broca aqui e tal. Então, mais pra frente a gente vai conversar bastante sobre fundação, mas só para dar uma ideia inicial, se você está trabalhando com estacas, ou aquelas brocas escavadas, o cara faz um furo ali de 4 metros, 3 metros, com determinado diâmetro, você tem que escolher esse tipo aqui, o bloco. Porque em cima dessa estaca vai ter que vir um bloco de coroamento, né? A maioria aqui, o pessoal, eu pedi que fossem só pessoas que estão cursando engenharia civil, então eu acredito que todo mundo sabe o que é um bloco de coroamento, tá? Então você tem ali a estaca vindo, aí você faz o arrasamento da estaca e faz um bloco em cima, que até tem esse bloco de coroamento, o pessoal acaba confundindo com uma sapata, mas na verdade não é. Uma sapata a gente sabe que ela tem que ser apoiada direto no solo. Eu não tenho uma estaca embaixo de sapata. Quando tem uma estaca abaixo de que eles chamam de sapata, na verdade aquilo ali não é uma sapata, é um bloco de coroamento, tá? Porque sapata é apoiada direto no solo. Então eu vou escolher aqui estaca, ou seja, bloco. Essas daqui depois eu vou comentar, tubulão, estaca isolada, mas basicamente escolhe bloco, dá OK. Tá? Então nota que aqui o desenho mudou. Ó. Ele mostrou como se tivesse um circulado aqui, que quer dizer que tem uma fundação aqui. Ele não sabe como é essa fundação, mas tem uma fundação aqui. Agora eu vou fazer com os outros. Do mesmo jeito que eu copiei para outros pavimentos, eu posso copiar tudo ao mesmo tempo. Então eu seleciono os 3. Posso copiar não, né? Posso transformar tudo para a fundação ao mesmo tempo. Selecionei os 3, cliquei com o botão direito, converter para a fundação, bloco de coroamento, dou OK, pronto. Agora todos estão convertidos para a fundação. Eu poderia até mandar processar. Se eu olhar no 3D, não mudou nada, né? Você falou, mas coloquei fundação aqui, cadê a estaca aqui, cadê o bloco? Antes de você processar, ele não faz o desenho da fundação. Porque ele não sabe quantas estacas vai abrir, só depois do cálculo que vai aparecer quantas estacas vão ali e tudo mais, como que é o seu bloco de coroamento, a altura dele. Então ele não faz ele não mostra no desenho ainda, porque não está calculado ainda. Mas já está ali a fundação, porque a gente descendo no pavimento baldrame, a gente vê esse tracejadinho aqui. Tá? Então, não vou nem falar sobre viga baldrame por enquanto, nem vou inserir elas. Então eu tenho aqui, vou fechar. Bom, eu poderia processar a estrutura agora, só que primeiro eu quero configurar as minhas estacas, porque se eu não configurar isso, vai dar um mundaréu de estaca
e eu não vou conseguir, não vou nem conseguir calcular direito, tá? Então, como que eu faço essa configuração de estaca? Eu venho aqui, ó, configurações, acredito dimensionamento, blocos, propriedades. Aí aqui estão as 3 estacas que estão cadastradas. Você pode cadastrar estacas no teu projeto. Você pode cadastrar estacas. Então eu tenho uma circular aqui que tem o diâmetro de 25 de 20 centímetros. Eu tenho uma de 25, eu tenho uma de 30, tá? Vamos dar uma olhada aqui. E eu posso alterar essas coisas, porque tem alguns resultados aqui que eu preciso alterar. Por exemplo, vou selecionar essa daqui e vou pedir para alterar, para a gente ver as coisas. Então, essa C25, ela tem 25 centímetros de diâmetro. É o mais comum que a gente usa, tá, gente? Em obra, estaca escavada, eu sei que tem gente que faz com diâmetro de 20, mas o usual é 25. 25 é o padrão, todo mundo tem essa máquina, é fácil de encontrar. Se você quiser uma de 30 de diâmetro, aí o cara já tem que mudar lá o trado dele que faz a escavação, é um pouquinho mais caro. Mas quanto maior for o diâmetro, tua estaca vai aguentar mais também. Eu não gosto de trabalhar com estaca de 20. Acho muito fina, você tem que aumentar muito a profundidade dela. Então eu gosto de trabalhar com 25 e se eu vejo que é um terreno mais difícil, eu trabalho até com a de diâmetro de 30. Tá? Então tem três informações aqui que são muito importantes você colocar. Primeira, a resistência à compressão. Essa é a resistência da estaca, de verdade. Qual que é a resistência da tua estaca? Tá? Bom, vocês já devem ter estudado, fizeram aulas de fundação lá, e você sabe que tem todo um cálculo, você tem que usar toda uma metodologia para, a partir de uma sondagem, você descobrir quanto que sua estaca resiste, né? E dependendo da profundidade, tá? Então, isso aqui está em toneladas. Vou colocar inicialmente que a minha estaca aí, ela suporta 10 toneladas, por exemplo. E depois eu vou comentar como que a gente pode achar isso. Essa carga horizontal e o momento máximo também é uma coisa que é preciso ser calculada, tá? A partir da sondagem e de alguns parâmetros lá você consegue calcular essas coisas, tá? Mas o mais importante mesmo é quanto que ela aguenta de peso, ou seja, qual que é a resistência dela e a compressão, ao peso que está vindo de cima dela. Essa questão aqui de carga horizontal e momento na estaca, a gente com bloco de coroamento, fazendo as vigas baldrames ali travando, você tem mais, na verdade, uma força de compressão na tua estaca. Esse é o parâmetro mais importante que a gente tira do SPT. Isso daqui é até um pouquinho avançado, tá? Então vamos depois falar um pouquinho como que eu calculo essa resistência à compressão das estacas. Vou dar um OK. Essas outras estacas aqui que estão configuradas, C30 e C20, eu vou só alterar elas. Vou colocar que elas têm 0 de compressão, aqui já está 0. E essa daqui também eu vou colocar que elas têm 0 de compressão. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou falando que as outras estacas têm 0 de compressão, para na hora de ele fazer o cálculo, ele não escolher nem a C30, diâmetro 30, nem a C20. Eu estou obrigando ele, basicamente, quando ele estiver fazendo o cálculo, a escolher essa de C25. Porque é a única que tem alguma resistência, né? A única estaca que aguenta algum peso é essa daqui, pelo meu cadastro. Então vocês veem que o Eberic, ele não mexe com solo, ele não quer saber como que é o seu solo, ele nem faz o cálculo disso para você, ele só quer saber uma coisa, quanto a tua estaca aguenta de compressão. E aqueles outros dois parâmetros também, mas principalmente, quanto que ela aguenta de compressão, qual que é o peso que eu posso colocar em cada estaca que eu vou ter no teu projeto. E isso você tem que fazer fora do software. Você tem que calcular a parte da sondagem fora do software e só colocar esse valor aqui, tá? Então eu coloco aqui OK, OK, e vou mandar ele calcular agora. Primeira vez que vocês vão calcular o projeto, só para vocês verem a fundação, tá? Então vou mandar aqui ele calcular. Vamos ver o que vai dar. Ele demora um pouquinho. Se você estiver trabalhando com um Eberic meio antigo, isso daqui às vezes pode demorar bastante tempo. Depende da sua estrutura também. Por enquanto a gente está com uma estrutura pequena, então é rápido. Mas se demorar muito, não fala, nossa, mas o do Ed lá foi tão rápido, processou.
Mas não, na verdade, numa estrutura real. E se você estiver trabalhando com um EBERIC V9, V10 ou V8 ou V6, então vai demorar bastante, né? Às vezes demora 15 minutos, é que isso aqui ele tá bem rápido realmente, esse EBERIC 2018. Então aqui agora sim, ele fez o bloco de fundação e mostrou o pedacinho aqui da estaca. Aqui ele não está mostrando em tamanho real a estaca, ele só está mostrando aqui para você ver quantas estacas tem naquele pilar. Como esse pilar aqui não tinha mais que 10 toneladas, e a nossa estaca aguenta 10 toneladas, então só ficou uma estaca aqui. Tá? Você vai ver que se eu diminuir lá, for lá e diminuir a estaca que ela só aguenta, por exemplo, 1 tonelada, vai acabar tendo alguns blocos que vão ficar com 2 estacas. Vamos fazer esse teste, inclusive. É porque não está com muito peso também não está com muito peso na minha laje, então é difícil de passar de muitas toneladas ali, né? Então vamos configurações, dimensionamento, blocos, propriedades, clicou aqui, pediu para alterar. Vamos colocar que a minha estaca ela só aguenta 2 toneladas. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se algum pilar daqueles vai ficar com mais de... Imagina que eu quero fazer uma estaca bem rasinha ali, 3 metros. E vamos ver quantas estacas eu precisaria. Tá? Dá um OK. Vamos no 3D de novo. Tem outros lugares para a gente ver essa informação, tá? Ó, eu cadastrei estacas que elas só aguentavam até 2 toneladas. Olha o que aconteceu. Aqueles pilares que só tinham uma estaca antes, agora eles estão com 2 estacas. E teve até um pilar aqui que está mais carregado, que ele apareceu com 3 estacas. Tá? Ele tem um peso ali grande, apareceu com 3 estacas. Então isso você vê que interfere. E ele não faz nenhum cálculo disso, ele não quer saber como que é o seu solo. Ele te pergunta quanto cada estaca suporta. E ele faz o cálculo, tá? Algumas pessoas podem estar achando estranho o fato de algumas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento de cálculo estrutural, já mexeu um pouco, mesmo que nunca trabalhou com software, por que esse pilar aqui deu 2 estacas e esse 3? A estrutura ela não está totalmente simétrica e tem umas questões de momento também na hora de calcular. Dependendo do momento que tiver nesse pilar, que até a dimensão dele também interfere nisso, o momento aplicado aqui na base do pilar, ele é transformado em carga normal aqui, tá? Nas fundações. Então acaba gerando um pouco mais de carga de compressão se você tiver um momento na base desse pilar. Tá? Então isso é um pouco avançado, é um pouco da análise da estrutura, mas só para comentar, para o pessoal já não achar estranho isso. Na hora de análise aqui, quando a gente chegar mais para frente, eu vou comentar sobre essas questões de momento no pilar, que é transformado em carga normal na fundação. Então, um pilar que aparentemente tem o mesmo peso, eles têm quantidade de estacas diferentes, porque um deles tem mais momento na base, provavelmente. Tá? Depois a gente vai chegar nesse ponto. Mas você fala para mim, legal, Ed, então você pode vir aqui em configurações, dimensionamento, propriedades e cadastrar a estaca que você quiser aqui e colocar qualquer resistência que você quer. Então basta colocar uma resistência aí bem alta de 20 toneladas e só vai dar uma estaca, meu projeto vai ficar bem facinho. Não é bem assim, porque isso tem que ser condizente com a realidade, né? Porque assim, para você fazer, se você tiver um solo ruim e você quiser fazer uma estaca que aguenta 20 toneladas, por exemplo, você vai ter que fazer uma estaca com 12 metros, 13 metros de profundidade. E isso não é ideal porque gera um custo. Então, todo mundo que já fez aí essas matérias de fundação sabe que tem os procedimentos lá, o OC Veloso, tem o Teixeira, tem vários procedimentos para você calcular a capacidade de carga de uma estaca, tá? E isso é feito a partir do SPT. Tá? Eu tenho uma sondagem aqui para mostrar para vocês. Quem não sabe o que é SPT, pesquisa um pouquinho o que é SPT e tudo mais, porque se eu for entrar especificamente o que é um teste de sondagem SPT, aí a gente não aprende o software, tá? Então dou umas dicas, mas tem um limite também. Depois eu posso até ver outro curso mais voltado para essa parte. Bom, eu tenho umas sondagens aqui para mostrar para vocês como que é um resultado de uma sondagem de SPT. Esse material aqui, essa sondagem,
para vocês terem contato com o material, eu vou colocar lá na página. Isso aqui é uma sondagem real, um projeto que eu fiz, tá? Então é interessante para vocês verem como que é a apresentação do resultado de sondagem. Tá? Aí depois, depois se aprofunda mais nessa questão. Mas a grande questão é que eu vou colocar esse material e também ao longo do curso eu vou colocar inclusive material de projetos reais, tá? Porque, ou seja, os projetos finais com as vigas, com as ferragens, porque tem gente que vai terminar a faculdade inteira de engenharia civil e nunca pegou um projeto estrutural na mão de verdade, não sabe nem ler um projeto, quem dirá fazer mesmo um projeto. Então, no final, esse projeto que a gente está desenvolvendo aí, eu vou mandar ele para vocês, vou mandar um projeto real e as pranchas, como foi mandado lá para a obra, vou mandar tudo direitinho para vocês terem esse acesso, esse material real mesmo que vocês vão ter acesso quando eu começar a trabalhar aí, tá? Então, antes eu já estou dando uma introdução aqui para vocês. Então, esse aqui é o teste de SPT, ele mostra onde está o nível de água. Aqui a gente está com um nível de água 6 metros de profundidade. E ele mostra a cada metro, então no 1 metro teve 16 golpes de SPT, depois no metro 2 teve 28 golpes, tá? Aqui foi 37 golpes para descer 29 centímetros, então basicamente 37 golpes, então esse solo é muito bom. A partir de 1 metro ele já deu 16, o cara precisou derrubar o martelo lá de SPT 16 vezes para descer os 30 centímetros. Então é um solo bem resistente mesmo, esse solo aqui é bem legal. E além disso, aqui desse lado ele mostra o tipo de solo. Então aqui no começo, antes de 1 metro de profundidade, é uma argila muito arenosa, com raízes marrom, típico daquela primeira camada ali que tem até bastante matéria orgânica, né? Aí depois vira uma argila siltosa, ele descreve aqui. Então o SPT tem o número de golpes que ele precisou fazer ali para aprofundar um determinado nível a sonda, e o tipo de material, porque ele vai recolhendo o material conforme ele vai descendo lá na sondagem. Então o tipo de solo é muito importante para o método que você está usando ali, porque eles usam, cada tipo de solo tem um coeficiente para você usar na hora de calcular a capacidade de carga da fundação. E ele chegou em 8 metros aqui, ó, a partir de 8 metros o solo ficou impenetrável, tá? Então ele nem continuou. Tá? Aí ele põe umas observações aqui e tudo mais. Mas assim, quem achar que eu estou falando grego aqui, de falar de SPT, disso tudo aqui, isso aqui não é uma aula sobre isso. Se fosse dar uma aula disso, seria uma aula inteira só sobre sondagem, sobre fundação, como que lê isso daqui. Eu só estou mostrando para vocês da onde que eu tirei aquela capacidade de carga da fundação. Tá? Aí vocês se aprofundam mais. Se você for atrás disso, você acha muito fácil como calcular a capacidade de fundação a partir de um ensaio de SPT, como ler cada um desses itens. Tá? Então a gente tem vários métodos para isso, tem o AOC Veloso, um bem conhecido, e eu tenho uma planilha aqui. Bom, quem já fez fundação, fez prova de fundação e etc., com certeza teve que decorar todas aquelas formulinhas, aquelas tabelas para você obter a capacidade de carga. Eu tenho uma planilha aqui da faculdade de... Qual que é essa faculdade aqui mesmo? Federal de Goiás, tá? Esse aluno aqui, o Tobias, e com o orientador dele, o Rodrigo Dalla Libera, eles fizeram essa planilha aqui para ajudar a gente de uma maneira mais otimizada e fazer o cálculo de capacidade de carga, uma previsão de capacidade de carga. E basicamente eles só pegaram aqueles métodos ali que a gente tem em qualquer livro de fundação explicando passo a passo como você calcula a capacidade de carga de uma estaca a partir do SPT. Eles só pegaram aquilo lá, porque é um negócio bem mecânico. Todos esses métodos eles são bem mecânicos, faça isso, aí depois você usa esse coeficiente em função do solo que você tem, do tipo de solo. Então é uma coisa bem mecânica e que eles transformaram para uma planilha, que fica bem fácil de você calcular isso mais rápido, porque todos esses métodos eles são bem chatos. Então, vocês viram que apareceu uma mensagem aqui, tá? Tem que clicar em habilitar. Eu vou deixar disponível esse material também, eu estou deixando aqui... Estou fazendo questão de mostrar essa parte aqui, para vocês verem que não é um material meu, então estou dando os créditos pro pessoal. E é uma planilha estudantil e tudo mais, tá? Então aqui tem os dados de entrada, onde eu coloco o tanto de golpes de SPT em cada camada que teve,
Ou seja, eu olho naquele relatório que eu acabei de mostrar para vocês, eu olho o número de golpes que teve em cada profundidade, tá? E o tipo de solo em cada camada. Então, por exemplo, eu nem vou olhar aquilo lá especificamente, mas eu vou simular aqui um solo. Então, imagina um solo que no primeiro metro deu 2 de SPT, 2 golpes, depois ele aumentou para 3, depois foi para 7, aí depois já foi para 15, depois, cara, vamos colocar 15, ele foi para 25, não é uma coisa linear, tá? Solo não é uma coisa linear. E depois ele ficou impenetrável, vamos colocar 50. Tá? Então, imagina um solo desse tipo, um solo fictício, que eu acabei de pensar nele, tá? Mas o que você tem que fazer aqui é pegar a sua sondagem e colocar certinho em cada profundidade o número de golpes. Aí você também tem que colocar, isso é muito importante, tem gente que acha que o número de golpes é o mais importante. Você tem que colocar o tipo de solo. Tá? Porque isso influencia bastante nos fatores lá de cada um dos métodos, do AOC Veloso, Decor Quaresma. Então vamos colocar aqui uma areia, um solo que costuma ser bom, tá? Uma areia siltosa, a argila não é muito legal, vou colocar uma areia siltosa para todos. Então aqui todos estão areia siltosa, mas podia mudar aqui, ó, tá? Então eu coloco o tipo de solo que tem em cada camada, onde eu vejo isso. Justamente no que a gente acabou de comentar, no nosso relatório de sondagem, tem o tipo aqui, ó, argila siltosa, areia fina siltosa. Tá? Às vezes não condiz exatamente, aí você tem que encontrar o mais próximo possível. Areia siltosa, areia silto-argilosa. Eles tentam descrever da melhor forma. Aqui você coloca o nível de água, então lá está a partir de 7 metros mesmo, já posso deixar assim. E o tipo aqui, ó, tipo de estaca. Normalmente em casas assim é moldado em loco. O que quer dizer? Que é aquela que ela é concretada no local, não é aquela bate-estaca que você faz num canteiro e depois vai lá e leva ela já pronto e bate ela até afundar no chão. Não é. Essa é um tipo escavada. Mesmo na moldada em loco tem várias, escavada, Strauss, esse tipo de coisa. A gente vai usar isso. Tem a raiz, tem a Frank, que ela é bem a hélice contínua, que ela tem uma resistência boa. Escavada é a mais comum, que eu mais uso. Aí você tem que colocar o diâmetro aqui e a cota de apoio, ou seja, você colocou toda a sondagem aqui, você tem que escolher uma cota para ser a profundidade da sua estaca. Então, por exemplo, eu vou colocar uma estaca, só para a gente fazer um teste, que ela se apoia na cota 5 aqui, ó, 5 metros, uma estaca de 4 metros de profundidade, então a cota de apoio é 5. Ó. Você vê que mexe aqui esse cara aqui, ó, se eu diminuir, aqui é uma simulação do fuste da estaca. Então, do tamanho da estaca. Então, vou colocar ela apoiada na cota 5. Tá? Aí aqui, se você clicar aqui, ele vai falar qual que é o resultado pelo método do AOC Veloso, qual que é o resultado de capacidade de carga dele. Pelo método do Decor Quaresma, qual que é o resultado. E pelo método Teixeira, são os 3 principais métodos que a gente usa. Tá? Aí você pega o livro, estuda como que é esses métodos, tudo certinho. Isso aqui é só para automatizar umas coisas mais rápidas. Clica aqui AOC Veloso, por exemplo. Pelo AOC Veloso, utilizando um coeficiente de segurança de 2, ou seja, você tem uma segurança aí, você tem uma estaca com o dobro, uma margem de segurança 2 vezes maior do que o que ela aguenta de verdade. Você pode alterar isso aqui também. O método ele pede o 2, mas você pode aumentar também. O uso de resistência lateral e de ponta, isso é um pouco avançado. A gente não costuma usar esse 100% aqui. Resistência de ponta, as normas falam para a gente não usar 100% da resistência de ponta, usar mais resistência lateral, tá? Tem um número exato para isso, eu não quero entrar muito em detalhe, mas vamos deixar assim, só para vocês terem uma noção aqui, ó. Então, nos 5 metros de profundidade, quanto que aquela estaca aguenta? Aquela que eu coloquei nos dados de entrada. Ela aguenta 218 kN. O que é 218 kN? É mais ou menos 21,8 toneladas. Para você transformar kN para tonelada, força, basta você dividir aqui por 10, tá? Aproximadamente, se você considerar o G, a força da gravidade igual a 10, então é só você dividir por 10. Então 21 toneladas, 21,8, quase 22 toneladas ela suporta, tá? Isso ela apoiado na cota 5, isso. Se eu alterar aqui, ó, por exemplo, eu falar assim, não, minha estaca ela tá já com a resistência boa, eu vou fazer uma estaca só com 3 metros de profundidade, tá? Então ela vai estar apoiada aí na cota 3.
Vamos lá. Cota 3. E vou de novo na OC Veloso. Ó, agora ela aguenta 58 kN, então 5 toneladas. Se for uma casa relativamente simples, 5 toneladas com estaca é relativamente boa. A maioria dos pilares de uma casa simples vai até 10 toneladas. Se for um sobrado, com os vãos maiores, aí talvez seja um pouco pequeno isso daí, tá? Então é basicamente você que escolhe em que cota você quer apoiar e você vai saber o valor máximo que ela aguenta, que aqui no caso é 5,8 toneladas, quase 6 toneladas força. E você vai colocar lá no software, tá? Então isso tudo é feito fora do software. Isso tudo aqui você pode fazer na mão, tranquilamente, porque esses métodos é bem simples de fazer na mão, é bem mecânico, basta pegar um livro ali e ir seguindo. Isso aqui é só para agilizar o processo, na verdade, você fazer vários testes ao mesmo tempo, tá? Então, uma coisa importante, o AOC Veloso está falando que aguenta isso. E o Decor Quaresma? Vamos clicar aqui na abinha do Decor Quaresma, ou a gente pode vir aqui no dados de entrada e clicar Decor Quaresma. O Decor Quaresma fala mais ou menos a mesma coisa. Fala que ela aguenta 5,5 toneladas. E o Teixeira? Teixeira é outro cara também, outro teórico aí bem conhecido, que ele tem o método dele também, o método dele é bem atual. Deu mais ou menos a mesma coisa também, ele aguenta 5,2. Dependendo do tipo de estaca, da profundidade, às vezes eles dão bastante diferença. E tem gente que faz o quê? Ele faz a média desses caras e pega a média e usa. Eu costumo excluir alguns, tá? Também tem umas coisas avançadas, por exemplo, alguns desses autores não estudaram estaca escavada, por exemplo. Os testes deles foram mais com estaca pré-moldada. Então eu desconsidero um pouco os resultados dele e considero mais o resultado de outros caras cujo trabalho foi mais específico com estaca que eu estou trabalhando, que é a estaca escavada, por exemplo. Então tem essas coisas também. O método dele funciona melhor, é mais preciso para um determinado tipo de estaca, tá? Então, eu trabalharia aqui, então é basicamente isso. Vou postar essa planilha também, tá? Tá os créditos aqui. Essa planilha, acho que muita gente tem, porque como é uma coisa educacional aqui, que foi feito no âmbito educacional, muitos engenheiros têm essa planilha. Tem outras também de capacidade de carga em fundação, e que você acaba encontrando aí no meio acadêmico, tá? Então, basicamente isso. Vamos dar uma olhada se faltou comentar alguma coisa. É basicamente isso. Sobre sapato eu não vou comentar hoje. A gente comentou o que a gente aprendeu nessa aula hoje. Inserir as fundações, tá? A gente aprendeu a inserir as fundações, então ir lá e transformar em fundações. Se você esqueceu, volta na aula para você transformar esse cara assim. Aprendeu que essa ferramenta aqui é para fazer o processamento da estrutura. Aprendeu a configurar a fundação, ou seja, configurar a capacidade de estaca. Então você vem aqui dimensionamento, blocos, propriedades, então aqui você configura. Se você quiser obrigar ele a escolher um tipo de estaca específico entre as que você tem cadastradas, você pode excluir todas as outras e só deixar uma, mas eu não costumo excluir, porque aí quando eu preciso usar ela, eu acabo tendo que criar ela toda de novo, tenho que incluir, tenho que colocar todas essas coisas. Então eu costumo apenas deixar elas como 0. Aí quando ele olha para essa aqui aguenta 0, e essa aguenta 2, eu vou usar essa, tá? Então, isso tudo você vê que depois no software a análise do calculista é bem importante. Por quê? Lembra que no começo eu coloquei uma estaca com 10 toneladas e deu uma estaca por bloco. Depois eu coloquei uma com 2 toneladas e deu várias estacas. Então às vezes o calculista fala assim, opa, você viu que o software só obedeceu o que eu falei. Você colocou com 2, legal. É 2 e eu calculo. Eu poderia entregar o projeto assim, tá? Mas não, mas eu vou pensar, isso aqui é um absurdo. Uma casa relativamente simples, tem bloco aqui com 3 estacas, tá? Num pilar que nem está muito carregado. É porque eu estou usando uma capacidade de carga muito pequena lá. Se o meu solo é muito ruim, o que eu vou falar? Eu vou aumentar a profundidade da minha estaca e ter um solo que aguente pelo menos 5 toneladas, para diminuir um pouco essa quantidade de estacas. Então, o software é burro, ele só faz o que você está falando. Se você está falando para ele calcular com 2 toneladas, ele só vai fazer o cálculo. Então, é aí que entra a expertise da gente, tá? Beleza, vou dar um pequeno... eu acredito que sim, para essa aula tá bom, porque a gente comentou sobre lajes e
já está um pouco avançado. A gente comentou mais sobre lajes e fundação, que foi o que eu prometi no começo da aula. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vigas a gente já tinha visto na aula passada, como que inserir uma viga. Eu comentei que não é legal trabalhar com viga menos de 30 centímetros. E a gente aprendeu como que insere, as lajes, ou o que é aquelas cargas de laje, os tipos de laje. Claro que isso aqui, como eu falei, é a introdução. E a fundação também foi uma introdução, e mostrei a planilha para vocês, como calcula e tudo mais. Tá? Vou dar só um bônus, digamos, para vocês, que é uma dica de sondagem. Muitas vezes, quando você pede a sondagem para o pessoal, eles perguntam para você quantos furos você precisa fazer de sondagem, tá? Então, assim, por norma, você não pode fazer projeto nenhum sem sondagem. Muito cliente vai falar para você, eu quero fazer sem sondagem. Um preço de uma sondagem, depende da tua região, vai ficar em R$1.200, R$1.600, R$2.000, que seja, para você fazer uma sondagem na sua casa. Mas você viu que se a gente não conhecer o solo, a gente tem que chutar que a estaca ela aguenta pouca carga, porque a gente não tem certeza de como que é o solo, a gente não pode arriscar. E você viu que conforme a gente diminui a carga que a estaca aguenta, você vê que aparece um bloco ali de 3 estacas. Aquilo ali, o que você gasta de concreto e aço é absurdo. Então, economicamente, não compensa você não fazer fundação. E você tem que tentar convencer o cara disso, que o melhor argumento é esse. O melhor argumento é o custo. Fala, olha, você vai gastar R$1.700, depende da sua região, aí numa sondagem, só que isso vai me ajudar a economizar bastante para você na fundação, porque senão eu vou ter que imaginar que o seu solo é um solo muito ruim, para não dar nenhum problema na tua estrutura, e você vai colocar muito mais concreto na sua fundação, vai gastar mais com a escavação de estacas do que você precisa. Aí um bônus que eu digo é isso daqui, ó. Quantos furos fazer de sondagem? A norma aqui de programação de sondagem, a NBR 8036, ela fala assim, se a sua área de projeção da edificação, o que é a área de projeção da edificação? Não é assim, você tem um sobrado de 200 metros, que é 100 metros embaixo e 100 metros em cima, então é 200 metros de área. Não, é a área de projeção da fundação. A área de projeção que vai ficar em cima do terreno ali, a implantação. Então, um sobrado que tem 100 metros quadrados embaixo e 100 metros em cima, a área de projeção dele é 100 metros, tá? É só o contorno da fundação, a área que a fundação está apoiada no terreno. Se a área for até 200 metros, que é basicamente todas as casas aí que a gente tem, dificilmente vai ter uma casa... se ela for terra, vai acabar tendo mais. Mas um sobrado, dificilmente tem 200 metros em cima e 200 metros embaixo, né? Normalmente você vai ter uns 100 e pouco, 170 embaixo e um pouco menos em cima, tá? Se for até 200 metros, essa área aí de projeção da tua edificação, por norma são 2 furos. 2 furos em diferentes pontos do terreno que você precisa fazer, tá? Porque às vezes você faz um furo num local que é muito bom e a sondagem acaba te enganando, que o solo é bom e ele não é. E às vezes faz num lugar muito ruim e também está te enganando. Então, você faz a sondagem ali em 2 pontos, aí tem gente que tira a média, tem gente que tira o pior. Isso daí depois a gente pode comentar mais um pouco. Agora, se a área de projeção for maior que 200 e menor que 400 metros quadrados, são 3 furos que você faz. Agora, se a área de projeção for maior que 400 e menor que 1.200, é um furo a cada 200 metros quadrados de área de projeção. E aqui é o mesmo caso, tá? Aí já muda um pouco. Isso daqui também, esse material, esse folder, eu posso postar também para vocês terem. Todo material que a gente tiver usado, eu sei que em faculdade material é escasso, né? Material de verdade, de projetos reais, igual eu vou mandar aqui a sondagem para vocês, não é uma coisa que vocês têm muito contato, vocês têm mais contato com o livro e tem gente que aprende a fazer o cálculo perfeito ali de capacidade de carga de fundação e nunca pegou um resultado de verdade de sondagem na mão, como que ele é apresentado, e às vezes não sabe nem achar o nível de água, tá? Se não tiver escrito muito, muito bem.